cliente não queria pagar um serviço. No final de tudo, eu acho que a culpa foi minha. Uma cliente entrou em contato comigo perguntando o valor da minha maquiagem. Daí eu peguei, eu tenho um arquivozinho onde tá todos os valores de todos os serviços que eu faço e enviei pra ela. E a prova de que ela leu é que ela disse que queria que eu fosse fazer o atendimento em domicílio e que ela estava ciente da taxa de deslocamento. Mas só pra vocês entenderem, é R$ 100 pra eu ir na casa da cliente. Ela me perguntou se eu fazia penteados e eu falei que eu não trabalhava com penteados. A única coisa que eu sabia fazer era apenas chapinha e babyliss. Mas eu falei de uma pessoa que era parceira minha que podia fazer o penteado e eu só teria que verificar com ela o valor pra ela ir até a residência. E ela concordou. Mandei a foto pra essa minha parceira do penteado que essa cliente queria, fiz todo o orçamento, falei qual era o bairro que ela tinha que ir. Ela me passou todo o valor e, sinceramente, pra mim o valor tava ótimo de preço. Repassei pra ela o valor e ela ficou assim, ai, não sei, acho que não e tal. Mas faz o seguinte, vem só tu que qualquer coisa, na hora eu faço cabelo contigo. Eu jurava que ela tava falando de fazer uma chapinha, um babyliss, né? Porque era o que tava lá no arquivo que eu tinha mandado pra ela. E também o que eu tinha dito pra ela, que eu sabia fazer. Quando chegou no dia e eu cheguei na casa dela, a gente fez toda a maquiagem e tal, super tranquilo, super de boa. Quando chegou no cabelo, eu fiz a chapinha, depois fiz o babyliss, e aí no final ela falou assim, eu salvei esse penteado aqui pra gente fazer. Gente, eu sou uma pessoa que eu realmente entendo zero de penteados, e quando ela falou isso eu fiquei meio assim, mas eu falei, tudo bem, bora ver. Dei uma olhadinha, ele não era tipo nem fácil nem difícil, sabe, tava ali na média. Aí eu olhei assim pra cara dela, porque, gente, era uma cliente, ela não era uma cobaia que eu ia testar, era uma cliente. Eu olhei pra ela e eu falei assim, é porque assim, eu te falei que eu não sei fazer penteado, né? Aí ela falou assim, não, mas eu vou te ajudar, a gente vai se ajudar a fazer e tal, não sei o quê. Falei, tudo bem. Ainda bem que ela era a minha última cliente do dia, porque eu perdi um bom tempo no cabelo dela. Tentando descobrir como é que fazia, tentando arrumar um jeito lá, uma forma de ficar parecido com o da foto, e enfim, a gente foi se virando. É que eu perdi, gente, quase 1 hora naquele cabelo dela, só tentando fazer o penteado, né? Esse tempo que eu tô falando já é descontando a chapinha e o babyliss. E nisso eu já tava pensando, né? Falei, bom, eu vou cobrar só o valor da chapinha do babyliss, que é o que eu sei fazer, né? E desse penteado eu não vou cobrar nada, porque primeiro que eu nem sei nem quanto que eu tenho que cobrar por penteado, né? Como eu falei pra vocês, não era a minha especialidade. E também porque eu não tava fazendo um penteado profissional. Então por que eu ia cobrar por aqui? Eu falei, não vou cobrar por nada disso. Por fim, eu e o cabelo dela conseguimos chegar em um acordo e eu consegui fazer mais ou menos do jeito que ela queria. E ela ainda falou assim, ai, ficou ótimo, ficou perfeito, tal, não sei o quê. Elogios. Aí chegou na hora de pagar, né? Ela virou pra mim e falou assim, me diz o teu Pix que eu já vou te transferir. Ela abriu lá o aplicativo do banco, falou, qual é o teu Pix? E eu fui e falei qual era o meu Pix, né? Ela não me perguntou o valor. Eu falei assim, bom, ela já deve ter feito os cálculos, né? Ela já sabia da taxa de deslocamento, como ela mesmo tinha dito. Eu imaginei assim, ela deve ter feito os cálculos e vai transferir. Aí ela falou assim pra mim, já mandei. Nisso, no mesmo momento, chegou a notificação do meu aplicativo do banco. Quando eu olhei, ela tinha mandado R$ 100 só, que era o valor da maquiagem e do deslocamento. Aí eu fiquei, e o valor da chapinha do babyliss? E eu, muito sem graça, porque se tem uma coisa que eu odeio é cobrar as pessoas, eu virei pra ela e falei assim, desculpa, porque você mandou só R$ 100. Ela me olhou com uma cara de assustada e falou assim, ué, mas era esse o valor que tava na imagem que você me mandou, 80 da maquiagem, 20 pra vir até aqui em casa. Aí eu virei pra ela e falei, sim, mas tem o valor do cabelo, da chapinha, do babyliss que você pediu pra eu fazer, né? Ele também tava naquela imagem e você disse que iria fazer comigo e tal, e não sei o que, e fui explicar pra ela a situação. Ela me olhou com uma cara de poucos amigos, virou o olho assim pra mim e falou, se eu soubesse que era dessa forma, eu nem tinha chamado. Eu fiquei, nada! Eu perdi 2 horas de tempo nesse cabelo pra chegar na hora e nem querer pagar pelo serviço. Me obrigou a fazer um penteado que eu nem sabia fazer, e ainda reclama. Gente, eu sou o tipo de pessoa que eu odeio confusão, odeio baixaria, essas coisas, odeio. Não falei nada, só respirei fundo, fiquei olhando pra cara dela e fiquei parada esperando ela transferir o restante. Disse quanto era. Ela transferiu, no final só falei, muito obrigada, tenha um ótimo evento. Foi-me embora pra minha casa. Vê se pode, folgada. E lembrando que eu tô aceitando histórias lá no meu Instagram pra você que quer que eu conte a sua história aqui. Se você tem qualquer história legal, engraçada, qualquer coisa, manda que eu vou contar aqui. O salão que passou a minha maquiagem para um outro maquiador. Gente, mais um perrengue de maquiador pra vocês. Escuta só. Durante um tempo, eu trabalhei para um salão aqui da minha cidade que realmente tinha um nome. Nesse salão já tinha outros maquiadores, só que, gente, eles sempre pegavam um freelancer e tudo mais. Sempre escolhiam determinados maquiadores pra fazer as maquiagens e assim ainda, né? Porque geralmente vocês sabem que salão, o fluxo é grande de maquiagem, então eles sempre vão escolhendo outros maquiadores pra trabalhar. Fiz o teste naquele salão, passei e normal, fui trabalhar como freelancer. Atendia um outro atendimento pra lá e pra cá. E aí, a dona, gente, era daquele jeito.
Eu lembro que aconteceu algum BO lá com algum outro maquiador e tudo mais, e a dona deu a louca que ela queria fazer teste, tudo quanto é gente. Então, vamos supor, a cliente vinha, podia ser madrinha, ser formando, o que for, a cliente vinha e fazia um teste antes de maquiagem pra ver se ia fechar ou não a maquiagem com a pessoa. Gente, só que na época eu precisava de uma grana, então eu acabei topando. Só que, claro, o teste, ela sempre liberou a gente não fazer 100% igual no dia, mas assim, ser o mais próximo. Ou seja, a gente gastava ainda base, gastava ainda corretivo, seguir os posts, então tinha um custo. Era mais suave do que no dia, mas tinha um custo da mesma maneira. Aí você pode perguntar, né, Gabi, mas e o valor do teste, né? Porque a gente sabe que o teste, geralmente, ele é cobrado à parte, né? Pois é, gente, a pessoa pagava R$30, que é um valor, gente, R$30 num teste, tá? Sendo que a gente gastava um monte de coisa ainda pra fazer, só pra falar que tá pagando alguma coisa porque o salão tinha um nome, sabe? Detalhe, R$10 ia pra mim. Eu faço o que com R$10? Eu acho que eu não pago nem meu algodão, mas tudo bem. Na época eu precisava de dinheiro, então no dia eles acabaram ali falando que tinham 5 pessoas que queriam se maquiar, que era uma noiva e 4 madrinhas, né, queriam maquiagem e tudo mais, e automaticamente, assim, elas passavam, as mulheres lá da recepção, elas passavam os maquiadores que tinham ali disponíveis, mas eu era uma pessoa que estava disponível, e as pessoas, as clientes escolheram eu pra fazer o teste, e normal, como eu tava precisando de dinheiro, gente, porque assim, no dia, quando você ia no evento, se a pessoa te contratasse, no dia do evento, você automaticamente ganhava mais dinheiro, né, ela te dava, a dona passava uma porcentagem maior do valor. Enfim, então eu fiz a maquiagem, o teste nelas, né, ganhando R$10 em cada pessoa, ou seja, ganhei R$50, mesmo sendo noiva, ganhei R$50, né, o total ali dos testes, maquiei ali, e todas gostaram muito e fecharam o dia da maquiagem real comigo. Não, eu fiquei extremamente feliz e, claro, aproveitando também, né, já fui investir em mais produtos pra trazer mais qualidade, porque a gente sabe que ali no salão, quanto mais nome você tem, melhor pra você. Beleza. Chegou o dia ali do casamento, né, então me preparei, fui, levei meu ringue lá. Isso que o salão até tinha, mas era, por mais que era um salão de nome, mas era muito ruim, então eu levei o meu ringue lá, minhas coisas. Quando eu cheguei no salão, gente, a recepcionista que tava lá, ela simplesmente chegou em mim e falou assim: então, Gabi, a gente passou as suas 5 maquiagens pra outro maquiador. E eu, como assim? Comenta aqui, gente, porque não vai dar tempo de eu terminar, tá? Então salva muito, comenta e compartilha pra eu soltar a parte 2 logo em seguida. Falei, oi, querida, como assim? Como assim passou, né? E eu, tipo, já na hora, já murchei, gente. Aí a recepcionista, né, simplesmente falou assim, não, é porque a dona achou melhor passar suas 5 clientes pra um outro maquiador, que na visão dela, o maquiador, ele era muito mais qualificado, que, gente, na cara larga, tá? Ele era muito mais qualificado, ele tinha mais tempo de casa, né, tudo mais. Então ela achou melhor passar pra ele as suas 5 clientes. Na hora, gente, a minha vontade era de simplesmente chorar, porque assim, eu me preparei pra atender essas pessoas, elas fizeram um teste comigo e tipo assim, como assim? Não, eles não me avisaram, eu fui, tudo mais, poder de repente até tentar arrumar uma outra cliente pra, né, atender, não, simplesmente eu fui e tava lá no salão com a cara de tacho. E aí tinha uma sala, assim, de vidro, enfim, que eu vi lá a noiva, realmente a noiva até olhou pra mim, né, sabe, tipo, de vidro, assim, sabe, no salão, enfim, porque ela estava no processo de maquiagem, cabelo e tudo mais, e eu vi que a noiva olhou pra mim, eu olhei pra noiva, e tipo assim, só que eu não podia falar nada porque eu tava dentro do salão, e ia ficar uma situação chata, tava cheio o salão, o cliente, aquela coisa louca, então, beleza, gente, eu saí com aquela vontade de chorar enorme e fui pra casa. Chegando em casa, eu tinha o arroba da noiva, e claro que eu não perdi a oportunidade, né, pois eu cheguei na noiva e comentei, né? Depois, claro, né? Ela foi casada e tudo mais, ela não ia me responder no mesmo dia. Mas no mesmo dia que eu cheguei, eu fui lá e mandei mensagem pra ela no app vizinho lá, falando pra ela, né? Que explicando a situação, que não sei o que tinha acontecido, mas a dona simplesmente passou sem minha autorização pra outro maquiador, aquela coisa toda. E a noiva ainda falou pra mim, gente, que a dona inventou uma baita de uma história falando o porquê que eu não poderia maquiar elas. Simplesmente ela falou que eu não ia chegar no dia, tudo mais, que eu tinha falado que eu não tava bem. Gente, ela contou uma maior história, simplesmente a passar pra esse outro maquiador. Provavelmente porque esse outro maquiador era o queridinho do salão e automaticamente eu fui jogada de escanteio. Mas é engraçado, né? Porque quem fez os testes de graça praticamente fui eu, né? Porque ele não fez nada. Quem fez fui eu. Mas enfim, então depois que a noiva me falou isso, gente, simplesmente eu nunca nem quis mais voltar naquele salão. Claro que eles me chamaram, né? Porque a cara de besta aqui, né? Quiseram me explorar mais, né? Mas eu não voltei mais naquele salão porque eu fiquei tão indignada, gente. E a dona me pediu desculpa? Nunca na vida. Até hoje eu aguardo a desculpa dela. Mas enfim, né? Faz parte. O mundo dá voltas, né? E fica aí mais um perrengue de maquiador pra vocês. O dia que eu vi meu próprio útero sem querer no ginecologista. A minha mãe tinha marcado um preventivo pra mim e eu fui sem saber o que era. Na hora que eu cheguei lá, o médico falou, tira a tua roupa e coloca essa roupa aqui. Botei aquela roupa lá que deixa a nossa bunda de fora e fui morrendo de vergonha porque o cara ia ver minha bunda. Mal sabia eu o que tava por vir, né? Aí ele falou, deita na maca e coloca as pernas nesse ferro aqui. O bagulho parecia uma máquina de tortura medieval.
Uma perna lá no Polo Norte e outra perna lá no Polo Sul. Ele falou, agora você vai sentir um pequeno desconforto, tá? Eu já pensei, mais desconforto do que o senhor aí vendo meu butico exposto. Ele colocou um ferro que parecia aqueles macacos de carro e começou a girar e o bagulho não parava de abrir, não parava de abrir. Eu, meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. Eu não sei nem porque que os médicos esperam as grávidas dilatar se é só colocar aquele negócio lá que o bebê sai. Aí, no meio daquele arregaçamento, alguém bate na porta e fala assim, doutor, vem aqui, por favor. Ele olhou pra mim e falou, 5 minutinhos, tá? Já volto. Eu pensei, não é possível 5 minutinhos, doutor. 5 minutinhos com o meu butico exposto. Mas antes de contar o desfecho dessa história, eu tenho um recado pra você que tá afim de faturar uma graninha extra, simplesmente copiando e colando sinais de um robô. Arrasta pro lado, clica no link da minha bio que meu amigo Kevin vai te ajudar. E, enfim, fiquei lá os 5 minutos que pareceu mais 1 hora, morrendo de medo de alguém abrir a porta e me ver daquele jeito e nada do doutor. Tive a brilhante ideia de levantar pra tentar fechar a porta. Na hora que eu levantei, tinha um espelho gigante na minha frente. Eu dei de cara com o meu útero. Eu me vi por dentro. Que troço feio, boy. Era muito feio, sério, gente, é muito feio. Me deu até uma ziquezira, eu deitei de novo assim, meio que passei mal, só esperei o doutor vir. Ele veio com uma escova que parecia de limpar mamadeira de bebê por dentro. Falou, você vai sentir mais um desconforto agora. Desconforto? Aquele negócio me deu cólica por 3 dias. O dia que as minhas irmãs perderam a virgindade e contaram pro meu pai. Já que vocês gostaram de eu contando a minha história, eu vou contar delas também, porque eu sou fofoqueira. E assim, gente, essa história, ela me deixa pé da vida, porque eu tive que fazer as coisas tudo escondido, que nem eu contei no outro vídeo. Já elas não. Inclusive, teve uma que avisou antes de perder a virgindade que ela ia perder. Começar pela minha irmã mais velha, que perdeu com o namorado dela. Ela começou a namorar e simplesmente meu pai deixou ela dormir na casa do namorado dela quando ela queria. Porque ela era uma novinha on fire e o meu pai deu graças a Deus que ela tava perdendo a virgindade com o namorado dela. Já começa por aí a injustiça, né? Agora, a Yara, ela foi a mais cara de pau do universo. A bichinha arquitetou a noite dela especial 1 semana antes de acontecer. Mas antes de eu contar o resto da história, pra você que tá precisando faturar uma graninha extra, arrasta pro lado, clica no link da minha bio que o Kevin vai te ajudar. Gente, a Yara foi numa loja, escolheu uma lingerie, marcou o dia com o boy dela, não sei nem se ela falou pra ele que ela ia perder com ele aquele dia. Deve ter falado, porque ela é cara de pau. Ela provou a lingerie dela e saiu andando pela casa, avisando toda a família que ela ia dar. Eu lembro como se fosse ontem, todo mundo sentado no sofá e ela passando, desfilando com a lingerie, falando que ia dar. Eu olhei pro meu pai, olhei pra ela, olhei pro meu pai, olhei pra ela. E o meu pai só deu risada. Eu falei, ô pai, tu não vai falar nada não? Porque quando foi pra eu perder, ele chorou, falou um monte, ligou pra mãe do meu namorado. Aí ele falou, eu não, tu e a Ingrid já deram mesmo, o que eu vou fazer agora? Impedir ela de dar também? Eu acho que ele devia pelo menos deixar um pouquinho mais difícil, se pra mim foi tão difícil. Porque que pra ela tinha que ser fácil desse jeito. O dia que eu achei que eu ia morrer no Uber. E não foi legal. Mas primeiramente, oi, eu sou a Marina e provavelmente você não me conhece. O ano era 2018, eu tinha 14 anos. Eu não tinha amor pela vida, noção, vergonha na cara e dinheiro. Vocês já podem ver onde essa história vai chegar. Era uma sexta-feira à noite e tinha uma festa de Halloween que eu tinha certeza absoluta que meus pais não iam deixar eu ir. Aí o que eu pensei? Vou chamar uma amiga pra dormir em casa. Chamei minha amiga Marina, que também é sem noção. Até que chegou umas 11 horas da noite e a gente pensou, por que não ir nessa festa escondido sem falar pra ninguém? O que pode dar errado? Colocamos a nossa fantasia, vamos chamar um Uber. O Uber chegou, a festa era longe pra caralho, era tipo assim, do outro lado da cidade. E a gente começou a perceber que o cara não tava indo pro caminho que tava no aplicativo. Na época não tinha como compartilhar a viagem com ninguém no Uber. E pra ser sincera, se tivesse a gente também não ia fazer, porque a gente tava saindo escondido. A gente entrou em choque, mano. Nessa hora eu já tinha rezado Pai Nosso, Ave Maria, já tinha orado pra Deus, pro Buda. O cara entrou numa estrada de terra e desligou o carro. Nesse momento eu simplesmente aceitei o meu destino e falei, tudo bem, agora que eu morro, agora que eu sou sequestrada. A gente ficou parado com o carro desligado, sem falar nada, tipo uns 5 minutos. Eu orei tanto que eu acho que Deus ficou com dó de mim. Eu tava, Deus, pelo amor de Deus, por favor, pelo amor de Deus. O cara simplesmente ligou o carro e deixou a gente onde era festa. Nunca vou entender o que aconteceu naquele dia. Ai, Marina, mas depois disso você nunca mais fugiu de casa, né? Quando eu disse que eu era sem noção, eu era mesmo. Se você gostou desse vídeo, me segue lá na rede vizinha que eu fico contando histórias da minha vida nos stories, tipo, 24 horas por dia. Então presta atenção no que eu vou dizer, porque hoje eu vou contar a história